Você acredita que é possível amar alguém sem nunca ter encontrado essa pessoa? A história de hoje fala sobre conexões à distância, sentimentos reais e corações que se aproximam mesmo sem presença. Antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história pode fazer você repensar o que é amor. Eles não se procuravam. E talvez seja exatamente por isso que se encontraram. Clara entrou naquela plataforma numa noite comum, dessas em que o silêncio pesa mais do que o cansaço. Não buscava alguém, buscava distração. Palavras soltas para preencher o espaço entre o fim do dia e o sono que demorava a chegar. Criou um perfil simples, sem foto, sem descrição elaborada. Apenas uma frase curta, quase tímida, como quem não espera a resposta. Do outro lado da tela, Lucas também estava ali pelo mesmo motivo. Não para conhecer alguém, mas para escapar de si mesmo. Ele gostava da ideia de conversar, sem precisar sustentar um personagem, sem medir expressões, sem calcular gestos. Um lugar onde ninguém precisava ser interessante, apenas sincero. Foi assim que as palavras se cruzaram. Uma mensagem curta, uma resposta despretensiosa. Nenhuma curiosidade imediata sobre idade, aparência ou voz. Apenas frases que fluíam com uma naturalidade estranha, quase desconcertante. Como se aquela conversa estivesse acontecendo há muito tempo, e eles só tivessem esquecido disso. Clara percebeu primeiro. Era fácil falar com ele. Fácil demais. Ela escreveu sobre coisas pequenas, como o café que sempre esfriava antes do último gole, e acabou contando sobre medos que nunca tinha colocado em palavras. Lucas não tentou consertar nada, não ofereceu soluções. Apenas leu. E respondeu com a mesma honestidade silenciosa. Ele, por sua vez, falou de fracassos que nunca assumia em voz alta, de escolhas que ainda doíam, de versões de si mesmo que ninguém mais conhecia. Clara não julgou, não comparou, apenas ficou ali. E isso bastou. Sem fotos, eles não criaram expectativas. Sem vozes, não idealizaram tons. Sem rostos, não projetaram sonhos irreais. O vínculo nasceu limpo, sustentado apenas pelo que era dito, e principalmente, pelo que não precisava ser explicado. As conversas começaram a se repetir. Depois, a ser esperadas. O horário passou a importar. A ausência de mensagens começou a ser sentida. Não como cobrança, mas como falta. Uma ausência estranha para alguém que, tecnicamente, ainda não existia por completo. Era curioso como eles se sentiam próximos, sem saber quase nada um do outro. Nenhuma imagem para se apegar, nenhuma lembrança visual. Apenas a sensação de ser compreendido. Clara chegou a pensar que talvez fosse imaginação. Lucas também desconfiou, mas toda vez que tentavam diminuir o que estava nascendo ali, as palavras voltavam a se encontrar, como se tivessem vontade própria. Sem perceber, eles estavam criando algo raro. Uma conexão que não dependia do que se mostrava, mas do que se revelava. E talvez o mais perigoso disso tudo fosse justamente isso. Quando não há rostos, a gente aprende a enxergar com o coração. Sem saber, naquele primeiro encontro feito só de palavras, Clara e Lucas já estavam atravessando um limite invisível. Um ponto sem retorno onde a distância deixa de ser proteção e passa a ser risco. E eles ainda não tinham ideia do quanto aquele encontro, aparentemente inofensivo, estava prestes a mudar tudo. O que começou como hábito silencioso logo se transformou em necessidade. Clara passou a perceber isso nos detalhes, no jeito como abria a plataforma quase no mesmo horário todas as noites, mesmo quando dizia a si mesma que não precisava. No incômodo estranho quando via que Lucas ainda não tinha respondido. Não era ansiedade, era expectativa. A mesma que a gente sente quando algo importante está prestes a acontecer, mesmo sem saber exatamente o que. Lucas sentiu mesmo, embora nunca tivesse admitido. Ele se pegava relendo mensagens antigas, não por falta do que fazer, mas para entender em que momento aquela conversa tinha deixado de ser apenas conversa. Havia algo ali que escapava à lógica. Uma intimidade construída sem esforço, como se eles estivessem apenas retomando um diálogo interrompido há muito tempo. Com o passar dos dias, as mensagens ficaram mais longas, menos cuidadosas, mais verdadeiras. Clara começou a falar sobre a infância,
sobre a sensação constante de não pertencer completamente a lugar nenhum. Lucas respondeu contando sobre como sempre teve medo de decepcionar as pessoas, e por isso aprendia a ir embora antes que criassem expectativas demais sobre ele. Não havia pressa, não havia promessas, mas havia presença. E isso, de alguma forma, era mais intenso do que qualquer declaração. Eles nunca perguntaram como o outro era fisicamente. Não por falta de curiosidade, mas por medo de quebrar algo frágil demais. A ausência de imagens protegia aquela conexão, permitindo que cada palavra fosse sentida sem distrações, sem comparações, sem filtros. Era ali, naquele espaço invisível, que Clara se permitia ser inteira, sem medir respostas, sem esconder inseguranças. Lucas fazia o mesmo. E talvez fosse isso que tornava tudo tão perigoso. Eles estavam sendo vistos de um jeito que raramente permitiam. Com o tempo, o riso passou a surgir com mais frequência. Piadas internas, referências que só os dois entendiam. Pequenos silêncios respeitados. Momentos em que nenhum dos dois sabia o que dizer, mas permanecia ali, como se a simples presença já fosse suficiente. Até que, numa noite comum demais para o que viria depois, Clara digitou uma frase simples. Uma daquelas que parecem inofensivas, mas carregam peso demais. Você já pensou em como seria se a gente se conhecesse de verdade? Lucas demorou a responder. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque sabia exatamente o que aquela pergunta significava. Ela não falava sobre o encontro. Falava sobre atravessar a linha invisível que eles vinham respeitando desde o início. Quando finalmente respondeu, foi honesto como sempre. Já pensei. E acho que isso me assusta mais do que deveria. Clara entendeu. Porque também sentia o mesmo. Naquele instante, ambos perceberam que algo tinha mudado. A distância, que antes funcionava como abrigo, começava a parecer um obstáculo. A conexão já era real demais para continuar existindo apenas ali, entre palavras digitadas e sentimentos não ditos. Sem perceber, eles tinham construído um vínculo que pedia mais. Mais coragem, mais risco e, principalmente, mais verdade. O que nenhum dos dois imaginava era que essa verdade não estava apenas no futuro. Ela vinha do passado. E estava muito mais perto do que eles gostariam de admitir. A intimidade entre Clara e Lucas não chegou de repente. Ela foi se instalando devagar, quase imperceptível, como algo que não pede permissão. Eles nunca se tocaram, nunca ouviram a respiração um do outro. Ainda assim, sabiam reconhecer quando o dia tinha sido pesado só pelo jeito que as mensagens começavam. Uma palavra mais curta. Um silêncio maior do que o normal. Um "tô bem" que dizia exatamente o contrário. Clara percebeu que contava coisas a Lucas que nunca tinha contado a ninguém. Não por confiança planejada, mas porque, com ele, as palavras simplesmente saíam. Falou de inseguranças que escondia até de si mesma, de amores que não deram certo, do medo constante de não ser suficiente. Lucas não tentou minimizar nada. Ele escutava. E ao fazer isso criava espaço. Lucas, por sua vez, deixou cair defesas que carregava há anos. Contou sobre escolhas feitas por medo, sobre oportunidades perdidas por hesitação, sobre a sensação de sempre chegar atrasado na própria vida. Clara não tentou consertá-lo. Apenas ficou. E aquela permanência silenciosa fez mais do que qualquer conselho. Com o tempo, eles começaram a se conhecer nos detalhes. Clara sabia quando Lucas estava evitando um assunto. Lucas sabia quando Clara escrevia sorrindo, mesmo sem emojis. Pequenos códigos surgiram. Brincadeiras internas. Frases que não precisavam de contexto. Era estranho perceber o quanto sabiam um do outro, sem jamais terem dividido o mesmo espaço. Eles conheciam os pensamentos, os limites, os gatilhos emocionais. Sabiam o que machucava, o que confortava, o que fazia falta. Enquanto isso, as pessoas ao redor conviviam com versões incompletas deles. Colegas de trabalho, amigos, conhecidos, todos viam apenas fragmentos. Era com alguém distante, quase invisível, que Clara e Lucas eram inteiros. E talvez fosse isso que tornava tudo tão intenso. A ausência de presença física não enfraqueceu o vínculo. Pelo contrário, tornou tudo mais profundo. Sem gestos para disfarçar,
sem olhares para confundir, sem toque para anestesiar. Restaram apenas palavras. E nelas, a verdade. Às vezes, Clara se perguntava se aquilo fazia sentido. Como alguém tão distante podia estar tão perto? Lucas também questionava, mas toda vez que pensava em se afastar, era como se perdesse algo essencial. Eles não se viam, mas se reconheciam, e naquele ponto da história, ambos já sabiam. Aquela intimidade sem presença tinha criado algo forte demais para continuar sendo ignorado. Algo que não cabia mais apenas na distância. Sem perceber, eles estavam se preparando para desejar o que ainda não tinham coragem de enfrentar. E quando esse desejo finalmente se transformasse em decisão, não haveria como voltar atrás. Aos poucos, a ausência começou a pesar. No início, Clara não percebeu. Apenas sentia um leve incômodo quando as respostas demoravam mais do que o habitual. Depois veio a inquietação, a sensação estranha de que o dia só parecia completo depois de ler uma mensagem de Lucas. Ela tentou se convencer de que era exagero, afinal, ele não estava ali. Nunca esteve, mas o corpo não obedecia à lógica. O sorriso surgia ao ver o nome dele na tela. O silêncio ficava mais barulhento quando ele não aparecia. Lucas também sentia. Fingiu não notar no começo. Ocupou a mente com trabalho, compromissos e distrações. Mas bastava um momento de pausa para perceber que estava esperando. Não alguém qualquer. Clara. O que antes era conforto começou a doer. A distância, que no início protegia, agora parecia um espaço grande demais para algo que tinha crescido tanto. Eles passaram a sentir falta de coisas que nunca tiveram. A voz, o olhar, a presença física que só existia na imaginação. Clara começou a criar cenas na cabeça. Lucas caminhando ao seu lado. Sentando à sua frente. Rindo de algo simples. Imagens que não tinham base real, mas que pareciam absurdamente possíveis. Lucas fazia o mesmo. Pensava em como seria ouvir Clara dizer seu nome em voz alta. Em como ela reagiria aos seus silêncios. Em como o mundo dela ocuparia o espaço ao redor do dele. Era saudade de algo que ainda não existia. E ainda assim, doía como se já tivesse sido perdido. As conversas continuaram, mas ganharam um novo tom. Mais cuidado. Mais medo. Como se ambos soubessem que estavam se aproximando de um limite invisível. Algo que, uma vez atravessado, mudaria tudo. Até que, em uma noite longa demais, Clara escreveu sem pensar. Você sente isso também? Lucas leu várias vezes antes de responder. Não pediu explicação. Não fingiu não entender. Apenas respondeu com a verdade, que já não cabia mais dentro dele. Sinto. E é exatamente isso que me assusta. Naquele instante, a saudade deixou de ser apenas ausência. Virou desejo. E desejo, quando não encontra saída, se transforma em escolha. Sem saber, Clara e Lucas estavam chegando ao ponto onde a distância deixaria de ser cenário e passaria a ser problema. E quando decidissem enfrentá-la, nada do que haviam construído permaneceria intacto. Depois daquela noite, nada voltou a ser como antes. As conversas entre Clara e Lucas continuaram, mas agora carregavam um peso novo. Cada mensagem parecia dizer mais do que estava escrito. Havia cuidado, havia vontade, havia medo. Eles ainda não falavam diretamente sobre um encontro, mas o assunto rondava cada silêncio, cada pausa longa demais antes de uma resposta. Foi Lucas quem cedeu primeiro. Não como quem decide, mas como quem confessa. Ele escreveu sobre o desejo de saber se Clara existia do mesmo jeito fora das palavras. Disse que às vezes tinha a impressão de conhecê-la melhor do que conhecia pessoas que via todos os dias. Admitiu que isso o assustava, mas que também o fazia querer ficar. Clara leu devagar. Sentiu o coração acelerar de um jeito inesperado. Não respondeu de imediato. Precisava ter certeza do que sentia antes de colocar aquilo em palavras. Quando finalmente escreveu, foi simples, quase contido. Disse que também sentia. Que pensava nele mais do que deveria. Que havia algo ali que já não cabia apenas na imaginação. Não foi um pedido. Não foi um convite. Mas foi o começo de uma promessa. Eles começaram a falar sobre o futuro como quem pisa em terreno instável. Se um dia, talvez em breve, quando fizer sentido, frases inacabadas, mas cheias de intenção.
nenhuma data marcada, nenhuma decisão definitiva. Ainda assim, algo estava sendo construído. A distância deixou de ser apenas um detalhe técnico. Passou a ser medida em horas, em quilômetros, em possibilidades reais. Eles comentavam sobre cidades, rotinas, diferenças pequenas que, aos poucos, iam ganhando importância. Clara percebeu que estava criando espaço para Lucas na própria vida. Pensava em como encaixaria alguém assim no seu mundo. Lucas fazia o mesmo sem admitir. Já não imaginava o futuro sem considerar aquela presença invisível. Era estranho como tudo parecia sério sem nunca ter sido oficial. Não havia promessas explícitas, mas havia compromisso. Não havia cobranças, mas havia cuidado. Eles estavam se escolhendo aos poucos, mesmo sem perceber. E talvez, o mais perigoso de tudo fosse isso. Eles estavam idealizando um ao outro sem perceber. Sem rostos, ainda. Sem vozes, ainda. Mas com expectativas crescendo em silêncio. Naquela fase, Clara e Lucas acreditavam estar avançando com cautela. Achavam que estavam no controle. Não sabiam que, ao fazer promessas entre telas, já tinham dado o passo mais arriscado de todos, porque quando a imaginação se apaixona antes da realidade, o encontro deixa de ser apenas um desejo e passa a ser um teste. E nenhum dos dois estava preparado para o que esse teste revelaria. O dia do encontro chegou de forma silenciosa, quase traiçoeira. Não houve contagem regressiva explícita, nenhuma promessa solene. Apenas um acordo implícito que nasceu depois de muitas conversas e poucas certezas. Talvez seja a hora, que nenhum dos dois teve coragem de dizer em voz alta, mas que ambos entenderam. Clara acordou mais cedo naquela manhã. Tentou manter a rotina, mas tudo parecia deslocado. O café tinha gosto de ansiedade. O espelho devolvia um rosto que ela mal reconhecia, não por vaidade, mas pelo medo estampado nos olhos. Pela primeira vez, percebeu o quanto aquela relação tinha crescido sem que ela pudesse controlá-la. Lucas também acordou com o peso do que estava prestes a acontecer. Escolheu a roupa sem convicção, como se qualquer decisão fosse insuficiente. Pensou em desistir mais de uma vez. Não por falta de vontade, mas por excesso de expectativa. Porque encontrar Clara significava arriscar perder tudo o que tinham construído até ali. Eles combinaram um lugar neutro. Um café simples, longe de qualquer memória significativa. Um espaço seguro para um encontro que já não tinha nada de simples. Clara chegou primeiro. Sentou-se perto da janela, as mãos inquietas, o olhar atento a cada pessoa que entrava. O coração batia rápido demais para algo que, teoricamente, ainda não tinha rosto. Lucas entrou alguns minutos depois. Parou na porta por um instante, respirou fundo e procurou por alguém que ele só conhecia pelas palavras. O ambiente parecia pequeno demais para a importância daquele momento. O olhar dele se cruzou, e tudo mudou. Não houve sorriso imediato, nem alívio, apenas reconhecimento. Um choque silencioso que percorreu o corpo inteiro dos dois, porque naquele segundo eles entenderam o que ainda não tinham conseguido nomear. Eles já tinham se visto antes. Não ali, não daquele jeito, mas em um passado que ambos tinham tentado esquecer. O tempo pareceu desacelerar. Clara sentiu o estômago revirar. Lucas ficou imóvel, como se o corpo tivesse entendido algo antes da mente. O nome dela ecoou na memória dele com um peso antigo. O rosto dele trouxe de volta lembranças que Clara acreditava superadas. Não era apenas surpresa. Era algo mais profundo. Era a sensação de que o passado tinha encontrado o presente de forma cruel demais para ser coincidência. Clara quebrou o silêncio com a voz baixa. Então, era você? Lucas assentiu. Não conseguiu sorrir. Eu não fazia ideia. E naquele instante, ambos souberam. O encontro que parecia o começo de algo novo era, na verdade, a continuação de uma história mal resolvida. E o que viria a seguir não seria simples, nem bonito, mas inevitável. Por alguns segundos, nenhum dos dois conseguiu falar. O rosto de Lucas era familiar demais para Clara. Não apenas reconhecível, mas carregado de emoções antigas que ela acreditava estar enterradas. Aquele mesmo olhar sério. A postura contida. Tudo estava ali, intacto, como se o tempo tivesse decidido ser cruel. Ela se lembrava perfeitamente da última vez em que o tinha visto.
do ambiente carregado, das palavras duras, do dia em que saiu sem olhar para trás, convencida de que nunca mais o encontraria. Lucas também lembrava. Talvez até melhor do que gostaria. Clara tinha sido a pessoa que ele mais tentou esquecer. Não por falta de importância, mas porque lembrar dela doía demais. E agora ela estava ali, sentada à sua frente, ocupando o mesmo espaço que antes tinha sido palco de ressentimento. A conversa que eles tanto imaginaram simplesmente não aconteceu. Não havia como fingir surpresa educada, nem como manter o personagem calmo que Lucas costumava usar quando se sentia acuado. Clara sentiu o peito apertar. Tudo o que ela tinha construído com ele à distância parecia, de repente, frágil demais. Eu nunca imaginei que fosse você, ela disse por fim, a voz controlada demais para ser natural. Lucas respirou fundo antes de responder. Se eu soubesse, eu não teria deixado chegar tão longe. Aquela frase atingiu Clara como um golpe. Não porque fosse injusta, mas porque era verdadeira. Eles tinham se aproximado sem saber quem realmente eram. Tinham se permitido sentir sem o peso do passado. E agora, esse passado exigia espaço. As lembranças vieram em ondas. Discussões mal resolvidas, orgulho ferido, palavras ditas no momento errado. Um conflito que nunca teve fechamento. Tudo aquilo que tinha separado os dois voltou à superfície, misturado com sentimentos novos demais para serem ignorados. Era confuso, doloroso, quase irônico. Como alguém podia ser, ao mesmo tempo, a pessoa que mais confortou e a que mais feriu? Lucas olhava para Clara, tentando reconhecer nela a mesma pessoa que ele odiou no passado, mas não conseguia, assim como Clara tinha dificuldade em associar o homem à sua frente ao Lucas, que a tinha feito sentir invisível anos antes. Eles não eram mais os mesmos, mas as marcas ainda estavam ali. O silêncio voltou a se instalar entre eles, pesado, incômodo. Não havia gesto que pudesse aliviar aquele momento. Nenhuma palavra parecia suficiente. O que existia entre eles agora era uma escolha que nenhum dos dois tinha planejado fazer tão cedo. Clara foi a primeira a se levantar. Não por decisão, mas por instinto. Precisava de ar. Precisava de espaço para entender como o amor tinha conseguido se esconder tão bem atrás do ressentimento. Lucas a observou ir, sem tentar impedir. Sabia que segui-la naquele momento só tornaria tudo pior. Ainda assim, a sensação de perdê-la, de novo, foi imediata. Naquele encontro, eles não se despediram. Apenas se afastaram. E, enquanto Clara atravessava a rua sem olhar para trás, ambos entenderam que aquele reconhecimento inesperado tinha aberto uma ferida antiga, mas também tinha exposto algo novo. O ódio que um dia existiu não tinha desaparecido. Ele tinha apenas mudado de forma. E agora, misturado ao amor que nasceu à distância, tornava tudo ainda mais perigoso. O passado não precisou de convite para voltar. Ele simplesmente se impôs. Clara passou o resto do dia tentando organizar pensamentos que não se encaixavam. A imagem de Lucas à sua frente se misturava com a lembrança daquele outro homem que ela tinha conhecido anos antes. O mesmo rosto, a mesma voz contida, mas sentimentos completamente diferentes. Ela se lembrava de quando tudo tinha dado errado. Naquela época, trabalhavam juntos. Um ambiente competitivo, carregado de pressão e egos inflados. Clara estava começando a ganhar espaço, confiança, reconhecimento. E então veio a queda. Uma decisão inesperada. Uma acusação mal explicada. A demissão que a fez sair pela porta da frente, mas com o coração em pedaços. Lucas tinha sido parte disso. Ou pelo menos, era o que ela acreditava. Ele era o responsável direto pelo relatório que apontava falhas que Clara jurava não ter cometido. Nunca houve explicação. Nunca houve conversa. Apenas silêncio. Um silêncio que gritou culpa durante anos. Lucas, por sua vez, revivia aquela fase com um peso diferente. Ele lembrava da reunião tensa, das ordens que recebeu, da escolha impossível que teve de fazer. Lembrava do momento em que percebeu que, se não agisse, Clara seria usada como bode expiatório por algo muito maior. O relatório não tinha sido uma traição. Tinha sido um escudo. Lucas sabia que, ao assumir parte da responsabilidade e direcionar a atenção para Clara,
a livraria de consequências mais graves. Um processo. Um escândalo que poderia comprometer toda a carreira dela. Ele acreditou que perder um emprego seria menos destrutivo do que carregar uma marca irreversível. Mas nunca explicou. Nunca teve coragem. Achou que o silêncio protegeria os dois, quando na verdade destruiu tudo. Enquanto Clara chorava sozinha naquela noite, acreditando ter sido traída por alguém em quem confiava, Lucas lidava com o peso de ter feito a coisa certa do jeito errado. Anos se passaram. Cada um seguiu caminhos diferentes, carregando versões incompletas da mesma história. Até que o acaso, ou algo mais cruel, resolveu cruzar seus destinos outra vez. Agora, a conexão que nasceu sem rostos exigia respostas que só o passado podia oferecer. Clara não sabia se queria ouvi-las. Parte dela preferia manter a raiva intacta, porque era mais fácil do que aceitar que talvez tivesse julgado errado. Lucas, por outro lado, sabia que não podia mais fugir. O amor que cresceu à distância tinha trazido à tona uma verdade enterrada, e com ela, uma escolha inevitável. Ou enfrentavam o passado ou perderiam, mais uma vez, a chance de um futuro. Clara evitou Lucas por alguns dias. Não por ódio, mas por confusão. Cada lembrança do passado agora vinha acompanhada das palavras que ele tinha escrito durante meses. O homem que a fez se sentir descartável era o mesmo que a escutou quando ninguém mais escutava. Como conciliar essas duas versões sem se perder no meio? Lucas respeitou o silêncio. Sabia que insistir seria repetir erros antigos. Ainda assim, cada hora sem resposta parecia uma confirmação de que ele estava prestes a perdê-la de novo. O arrependimento que carregava há anos agora tinha nome, rosto e voz. Quando finalmente se encontraram, não foi por acaso. Clara pediu. Precisava ouvir. Precisava decidir com base na verdade, não no ressentimento. Eles sentaram em um banco de praça, longe do barulho, longe de olhares curiosos. Lucas falou sem se defender, sem tentar parecer herói. Contou tudo. A pressão da empresa. O erro maior que precisava ser escondido. A escolha que fez acreditando estar protegendo Clara, mesmo sabendo que isso o transformaria no vilão da história dela. Clara ouviu em silêncio. Cada palavra desmontava certezas antigas. A raiva que sustentou por anos começou a ceder espaço para algo mais perigoso. Compreensão. Mas compreender não significava apagar a dor. Você decidiu por mim, ela disse, com a voz firme. Me protegeu tirando o que eu tinha. Lucas assentiu. Não tentou negar. Eu sei. E se pudesse voltar atrás, teria feito diferente. Mas eu não sabia como te salvar sem te perder. A pergunta que ficou no ar não era sobre o passado. Era sobre o presente. Era possível amar alguém sem repetir a história que já machucou tanto? Clara sentia o coração dividido. Uma parte queria acreditar que as pessoas mudam, que o amor que nasceu sem máscaras era prova disso. A outra temia reviver a mesma dor, agora com mais consciência e mais entrega. Lucas também tinha medo. Medo de que insistir fosse egoísmo. Medo de que abrir mão fosse covardia. Ele estava disposto a ficar, mas só se isso não significasse ferir Clara outra vez. Ali, diante um do outro, eles entenderam que o amor não era a questão central. O desafio era confiar sem se perder, e essa decisão não teria resposta fácil, nem garantia de final feliz. Clara não respondeu de imediato. Algumas decisões não pedem rapidez. Pedem silêncio, tempo e a coragem de encarar o que se sente sem fugir. Ela caminhou sozinha naquela noite, tentando entender se o medo que sentia vinha do passado ou do futuro que poderia existir com Lucas. Amar, ela percebeu, nunca foi o problema. O problema sempre foi confiar depois de ter sido ferida. Lucas, por sua vez, não tentou convencê-la. Pela primeira vez, escolheu não agir. Sabia que qualquer palavra poderia parecer pressão. E ele já tinha decidido demais por ela uma vez. Dias depois, Clara voltou. Não com respostas prontas, não com promessas, mas com honestidade. Ela disse que não tinha esquecido o que viveu, que a dor ainda existia. Mas também admitiu que o amor que nasceu entre eles não era uma ilusão. Era real. Profundo. Construído sem manipulação, sem máscaras. Ainda assim ela precisava escolher a si mesma.
Clara decidiu ir embora. Não porque não amasse Lucas, mas porque, naquele momento, amar a si mesma exigia distância. Lucas ouviu em silêncio. Doeu, mas não foi surpresa. Pela primeira vez, ele entendeu que amar também significava respeitar a escolha do outro, mesmo quando ela machuca. Eles se despediram sem promessas, sem raiva, sem acusações, apenas com a certeza de que o que viveram foi verdadeiro, mesmo sem ter sido suficiente. Enquanto se afastavam, ambos carregavam a mesma pergunta, sem resposta. O amor que nasce à distância é forte o bastante para sobreviver à verdade. Talvez sim. Talvez não. Algumas histórias não terminam com finais felizes. Terminando, elas continuam vivendo dentro da gente. E essa era uma delas. Você acredita que o amor que nasce à distância é real ou só funciona enquanto não encontra a realidade frente a frente? Se você estivesse no lugar deles, teria coragem de continuar, depois de descobrir toda a verdade, ou escolheria proteger o próprio coração, mesmo sentindo que poderia estar deixando um grande amor para trás? E no fim das contas, o que pesa mais para você? O que foi vivido com intensidade ou o que poderia ter sido vivido se o medo não existisse? Conta aqui nos comentários o que você faria. Quero muito ler a sua opinião.